Em nosso encontro de hoje, você vai conhecer os fatos históricos que culminaram no Renascimento. Por que foi a Itália o berço desse movimento? Como a cultura e a educação pagãs voltaram a florescer em plena civilização cristã? Gostou desse tema? Então já deixa o seu like e assista o vídeo até o final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Depois de examinar as consequências civilizacionais da epidemia de peste bubônica, que eliminou mais de 1/3 da população da Europa, nós veremos então outras razões que levaram ao surgimento da Renascença. Causas que ajudam a entender a própria natureza desse movimento sociocultural. Esse aqui já é o 32º vídeo da série sobre a história da igreja. Você está acompanhando? Se você perdeu algum dos vídeos anteriores, você já sabe, né? Vai lá na playlist e coloca os seus estudos em dia, combinado? A primeira razão do renascimento do paganismo é a organização política que se deu na região norte da Itália, durante a Baixa Idade Média. Nesse período, o território hoje correspondente à Itália estava dividido em 3 regiões independentes. No sul estava o Reino de Nápoles, que acabou sendo anexado ao governo espanhol. No centro, os estados pontifícios, governados pelo Papa. E a norte, uma porção de principados, os quais, teoricamente, pertenciam ao Sacro Império Romano Germânico. Mas, na prática, gozavam de uma autonomia peculiar em relação ao resto do império. Geograficamente isoladas pelos Alpes e economicamente autossuficientes, graças a um comércio cada vez mais frequente com o Oriente, os príncipes dessa região detinham um poder político absoluto em relação aos seus habitantes. Só que a sua autoridade não estava baseada na sucessão hereditária ou na eleição popular, mas tão somente no direito da força. Duques, marqueses e príncipes ascendiam ao trono pelo uso da violência e eram sucedidos não por seus filhos legítimos, mas por quem possuísse poderio político e militar para continuar a governar. Olha que coisa! Tal estado de coisas não permitia a formação de um exército recrutado entre o povo e inflamado de amor à pátria. Quem sustentava o poder eram os condottieri, guerreiros contratados para matar, e que por suas habilidades não deixavam de constituir uma ameaça às frágeis administrações dos locais. Mais do que os reis, o que reinavam eram as invejas, as inseguranças e os conflitos. Tal clima de instabilidade era agravado por uma desordem generalizada do apetite concupiscível. Cresciam nos palácios as infidelidades e o número de filhos fora do casamento, como relata o historiador Ludwig von Pastor. Talvez o pior dos lados sombrios dos italianos dessa época, dizia ele, foi a desonestidade conjugal. Não há dúvidas de que a imoralidade fez terríveis progressos em todas as grandes cidades e mesmo em muitos dos pequenos lugarejos na época do Renascimento. As mais grosseiras desordens eram muito frequentes, principalmente entre as pessoas instruídas e de elevada classe social. Ter filhos ilegítimos já não se considerava uma mancha, de maneira que quase não se fazia mais diferença entre os filhos bastardos e os filhos legítimos. Mesmo havendo honrosas exceções, a maioria dos príncipes italianos do Renascimento estavam demasiadamente contaminados pela corrupção moral. Quando o Papa Pio II visitou a cidade de Ferrara em 1459, ele foi recebido por 7 príncipes, dos quais nenhum sequer havia nascido de matrimônio legítimo. Toda essa confusão política ao norte da Itália é o que explica, em parte, outro fator importante para o desenvolvimento da Renascença: o florescimento da cultura e da educação pagãs. De fato, em uma região com constantes disputas de poder, frequentemente vencidas à base do medo e da violência, demonstrações de coragem, astúcia e de habilidades são muito importantes para que um príncipe se afirme politicamente
e construa em torno de si uma aparente legitimidade. Foi o que começaram a fazer os governantes do norte da Itália, então, que passaram a investir maciçamente na produção artística. O que eles buscavam representar, contudo, não era o belo, aquele belo que a gente já explicou várias vezes aqui com B maiúsculo, para iluminar a inteligência do homem, mas os exageros estéticos, para impressionar os sentidos. Nas obras de arte predominava o virtuosismo, na arquitetura, o luxo, nas obras literárias, o exagero das formas. Tudo não para buscar o bem, a verdade ou a beleza, mas simplesmente para fazer valer a fama, a vaidade e a ostentação. Os palácios do norte da Itália chegavam a ser mais suntuosos que as próprias cortes da França ou da Espanha, responsáveis pelo controle de regiões muito maiores do continente europeu. E quem eram os artistas responsáveis por essa efervescência cultural? Bem, de um lado havia os acadêmicos de direito da Universidade de Bolonha, contagiados pela descoberta do Código de Direito Civil de Quintiliano e hipnotizados pelas instituições pagãs do Império Romano. De outro estavam os estudiosos do Oriente, que fugiam da invasão muçulmana ao Império Bizantino e se abrigavam às asas dos príncipes renascentistas. Os conhecimentos que eles tinham da língua grega e os manuscritos antigos que eles portavam consigo ajudaram a criar assim um verdadeiro fascínio pela literatura pagã. Ao lado de um crescente desprezo pela filosofia escolástica, cuja simplicidade das formas passava a impressão assim de uma escola muito arcaica e inferior àquela que agora se vislumbrava, o resultado disso foi então o cultivo de um pensamento eminentemente pagão, de modo que se pode afirmar a grosso modo que a Renascença foi um ressurgimento do paganismo. É isso mesmo. E pior do que nascer pagão é se tornar pagão depois de ter conhecido a verdade de Cristo, não é mesmo? Foi o que aconteceu, infelizmente, ao homem do final da Idade Média. Os humanistas Petrarca e Boccaccio, por exemplo, eram homens de convicções cristãs, mas infelizmente se deixaram levar pela literatura pagã antiga. E ao invés de ascenderem aos conhecimentos superiores, isso é, da contemplação, da verdade, de que fala Santo Tomás, né? Mas eles ficaram ali restritos às matérias do trivium, permanecendo até o fim de suas vidas naquele estágio juvenil de que fala Platão, em que se é incapaz de fazer a verdadeira filosofia. Só para ter uma ideia, Michelangelo pintou o teto da Capela Sistina a pedido do Papa Júlio II, dividindo em 9 retângulos para contar a história da criação do mundo e do homem. As poses das figuras na capela são baseadas em famosas esculturas gregas e romanas. Por isso, uma das raríssimas imagens de Deus, se não a única na cultura ocidental, apresenta um Deus de barba branca, como seriam na antiguidade clássica Zeus e Poseidon, ou seja, deuses do paganismo. O fato é que o Renascimento não ficou limitado àquela região do globo. A ação do Papa Nicolau V, aliada à invenção da imprensa, fez com que as ideias que estragavam o norte da Itália se espalhassem também pelo resto do mundo ocidental. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, está disposto a continuar estudando a história da igreja conosco? Disposto a esquecer tudo aquilo que você aprendeu com aquele seu professorzinho militante, né? E os livros do MEC? Coloque aqui nos comentários para nós, ok? E se você ainda não curtiu esse vídeo, deixe o seu like para nós, certo? Que Deus te abençoe. Salve Maria!